Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus, Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelos sites www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com/declamações servo de Deus Cláudio Martins, cânticosccb.com/declamações ou pregações servo de Deus Cláudio Martins. Contato evangelista Cláudio Martins @outlook.com. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 5 de abril de 2014. E Deus me trouxe uma palavra hoje no segundo livro de Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Segundo Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Até aqui. Glórias a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala com a tua igreja, ó Deus, fala com o teu povo, Senhor. Fala, Senhor, com as almas que estão ouvindo a tua palavra. E o que o Senhor requer de nós, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar através da tua santa e fiel palavra. Que o Senhor venha nos iluminar, a nos abençoar e a nos santificar através da tua palavra. Ó Deus, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui um caso relatado nas Escrituras de uma mulher viúva. Já estava para quase perder os seus filhos por causa da dívida do seu marido que tinha falecido. Essa mulher deveria estar muito aflita, sofrida e desesperada, porque já tinha acabado de perder seu esposo, ia perder os seus filhos, que iam ser levados como escravos, como um débito, um crédito, um débito que o seu marido ficou devendo. Ela ia perder os seus filhos por causa da dívida do seu esposo, que partiu. E essa mulher estava desesperada, não sabia o que fazer. Talvez não tinha uma profissão, não tinha uma fonte de renda, talvez não tivesse nenhum parente próximo, não tivesse ninguém para te ajudar, para socorrê-la. Mas ela não desistiu. Ela lutou pelos seus filhos. Aqui diz no versículo 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, esta mulher era casada com um profeta de Deus. Era um homem de Deus. Era um homem que servia a Deus. E ela foi até Eliseu, que era servo de Deus. Ela não deixou de lado. Ela buscou em Deus, através do seu servo. Ela foi no lugar certo. E diz aqui, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Este profeta era servo de Eliseu. Ele estava na obra de Deus.
Ele estava servindo a Deus. E aqui diz aqui, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então era um homem temente a Deus. Era um homem que servia a Deus. E de repente ele morre. E aí fica a dívida para a viúva pagar. Ficou a dívida. E eles iam levar até os seus filhos no lugar da sua dívida. Mas esta mulher, ela foi no lugar certo. Esta mulher, ela lançou a sua rede. Esta mulher lançou o seu pão sobre as águas. Ela não ficou com os braços encruzados. Ela foi como aquela mulher sirofenícia, que chegou diante de Jesus, que eles não eram merecidos ainda as bênçãos da cura do Senhor. Mas aquela mulher não desistiu. Jesus falou para ela assim, os cachorrinhos, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher se humilhou para o Senhor Jesus Cristo. Ela não desistiu. Ela chegou que a filha dela estava horrivelmente, miseravelmente endemoniada. Mas Jesus, no primeiro instante que a mulher clamou, ele não atendeu. Mas ela insistiu. Ela insistiu. E o Senhor Jesus disse, pode ir que a sua filha já está curada. É como essa mulher, que era uma esposa de um homem de Deus. Era uma esposa de um servo de Deus. E ela foi no lugar certo, ela foi atrás do homem de Deus, do homem que tinha autoridade para liberar a bênção, o socorro para esta mulher. Naquele tempo era mais difícil, porque o véu ainda não tinha sido rasgado, como foi rasgado quando o Senhor Jesus morreu na cruz e disse, está tudo consumado. E aí o véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso direto ao Pai, mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo tinha que ir até o sacerdote, como Ana, como era estéril, ela foi até o sacerdote Eli no templo, e ela clamou a Deus através daquele sacerdote, que era um intercessor, substituía o Senhor Jesus Cristo. Então naquele tempo não existia, o acesso não era fácil, como hoje nós temos o acesso ao Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. E aquela mulher foi até o homem de Deus, simbolizando o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o dono da bênção. Ele era um sacerdote, Eliseu. Ele era um profeta. E esta mulher foi até o homem de Deus. Hoje você pode entrar no seu quarto e ir diretamente ao Pai, pelo Senhor Jesus Cristo. Dobra o teu joelho e fala, eu venho ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus você vai ao Pai. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a tua voz. E aquela mulher foi até o homem de Deus. E ela dizia assim, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Quer dizer, antes deles levarem os seus filhos, ela foi até o homem de Deus. Ela foi buscar de Deus. É o que você deve fazer. Quando vier uma situação difícil na tua vida, uma situação de perca, não deixe as coisas se perder, não. Recorre a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achá-lo. Invoca-o enquanto está perto. Busque a Deus. Ele diz assim, lança as suas ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. Você não deve viver ansioso, mas deve lançar a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de ti. E ela foi até o homem de Deus. Os seus filhos ainda não tinham sido levados. E ele diz aqui no versículo 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Deus está dizendo para você, o que ele pode fazer por ti? O que você necessita de Deus? O que você está precisando? Ele te faz a pergunta. Aqui diz aqui, declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela achou que era pouca coisa. Ela achou que aquela botija de azeite estava lá perdida, não valia nada, era como uma dracma perdida, não tinha valor nenhum. É como chegaram aquele jovenzinho e diz que Jesus fez para experimentar, para provar os seus discípulos.
Aí ele chegou com 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou. De tal maneira que ainda foram recolhidos das sobras 12 cestos cheios. Deus transforma o nada em tudo. Era apenas uma botija de azeite, mais nada. E ela falou, mas é só uma botija de azeite, isso aí não vale nada. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos, ou seja, muitos vasos. E esta mulher foi. Ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E ela foi e pediu os vasos emprestados. Talvez se tivesse mais vaso, com certeza ia encher todos. Quando Deus abre a torneira do céu, ela não se fecha. Ele derrama bênção sobre medidas e não falta. Soma, derrama de tal maneira, é abundante a graça de Deus. É abundante a graça de Deus sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Quando Jesus diz está consumado, quando o véu do templo foi rasgado, e Deus fala por esta palavra que os vasos somos nós. Os vasos somos nós. Quanto mais pessoas na terra, quanto mais seres humanos, quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, Deus vai transformar estas vidas, esses vasos vazios, essas almas vazias que estão cambaleando neste mundo. Deus quer encher, Deus quer derramar o seu Espírito, como está escrito em Joel, que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ele quer derramar do seu Santo Espírito sobre todos os povos da terra, para que ninguém diga, eu conheço a Deus, mas todos vão dizer, eu o conheço. Todos vão conhecer o Senhor. Ele quer encher estes vasos que estão vazios, que estão como carroças vazias, fazendo barulhos, como tanques vazios, latões vazios, fazendo barulhos, por dentro estão vazios, só barulho. Quantas almas perdidas nas drogas, quantas vidas se perdendo nos vícios deste mundo. E Deus quer que você pregue a palavra dele para essas almas que estão vazias por dentro, que estão só fazendo barulho, mas estão vazios, estão sem Deus em sua vida, estão abandonados, vasos vazios. Deus quer encher. Deus quer que você vá atrás dos vasos vazios para encher do Santo Espírito. O azeite representa o Espírito de Deus. Deus quer encher estes vasos. Deus quer encher estas almas perdidas, estas ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus quer encher. Ele quer que você vá atrás. Ele quer que você pregue o Evangelho. Ele disse, ide e pregai o Evangelho a todo mundo. Ide e pregai o Evangelho. É o nosso dever de cristão pregar a palavra de Deus, para que ele possa encher do Santo Espírito de Deus. Ele vai transformar as vidas através da tua vida. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Não desista. Não desista de orar. Não desista de fazer as orações, o ajuntamento, as reuniões de oração, as reuniões de enfermo. Traga os vasos que Deus vai operar. Traga os vasos que Deus vai libertar das enfermidades. Não desista da obra de Deus, que vai ter uma recompensa. Fecha a porta do teu quarto. Entra naquele lugar que você está planejando para fazer oração naquela casa. Reunir os irmãos para orar, vá nesse lugar, vá orar, vai pregar a palavra de Deus. Entra, fecha a porta e se reúnem ali em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai fazer a obra, tudo com ordem e reverência. Aqui diz que entra e fecha a porta, para que as pessoas de fora não se escandalizem. Você deve fechar a porta. Tem que fazer as coisas tudo com ordem e decência, para que nós possamos dar bom testemunho. Fecha a porta. E aqui diz aqui, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos.
sobre esses filhos, sobre as almas, sobre todos que ali estão na casa, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Pôr o azeite, colocar a palavra de Deus sobre as almas perdidas. E quando aquela alma estiver salva, estiver preparada, você coloca aquela alma à parte. Você já preparou aquela ovelha para o Senhor Jesus Cristo. Você já instruiu com a palavra de Deus. Você já deu o alimento, já encheu aquele vaso. Então você coloca ele à parte. Você não vai se preocupar mais com ele, porque ele já está cheio. Esta alma já está cheia das coisas de Deus. Esta alma já está salva. Esta alma já fez um concerto com Deus. Já está um vaso cheio, preparado. Mas aquele que está vazio, ele deve se encher da palavra de Deus. Ele deve se encher do Espírito Santo de Deus. Continue orando, não desista. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Continue orando. Continue fazendo a obra de Deus, que Deus vai te dar a recompensa. Continue servindo a Deus, trazendo almas para a casa de Deus, trazendo os vasos vazios. Leve na casa do Pai, leve na casa de Deus estas almas perdidas. Cumpre o teu ministério cabalmente. Leve esses vasos vazios na casa do Pai. E aqui diz também: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Então tem coisas que nós é que temos que fazer. Tem coisas que não é o irmão que vai fazer. Tem coisas que não é a pessoa do ministério que vai fazer, mas é você que vai ter que fazer. É você que vai auxiliar aquela pessoa. É você que vai levar esta pessoa à casa do Pai. É através de você que esta alma vai ser salva. É através da tua vida que esta alma vai ser transformada. Jesus falou para Pedro que faria de Pedro um pescador de homens, pescador de almas deste mundo caído. Então Deus quer te usar como um vaso na mão dele, como um vaso para salvar as almas que estão perdidas. Para salvar as almas perdidas. Então diz aqui: e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quando a obra de Deus estiver consumada na face da terra, aí não vai precisar mais pregar o evangelho. Diz a palavra de Deus que quando o Espírito Santo subir, voltar para o céu, aí este mundo vai estar terrível, perdido. Perdido. Não vai ter mais o Espírito Santo para guiar, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Enquanto o Espírito Santo estiver sobre a terra, enquanto o Espírito de Deus estiver aqui, muitas almas serão salvas. Muitas almas serão salvas. E cabe a nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cabe a você que está ouvindo esta palavra anunciar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então diz aqui que tinha acabado o vaso. Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O que eu aprendo aqui, meu ouvinte e meu ouvinte, é que enquanto nós estivermos trabalhando para Deus, o azeite não vai parar. Enquanto estiver a luz do mundo, enquanto Jesus estiver conosco, nunca vai parar de agir o Espírito Santo da graça de Deus. Só no dia que ele foi arrebatado com a igreja. Mas enquanto ele estiver conosco aqui, nunca vai cessar o azeite. Nunca vai cessar de agir o Espírito da graça de Deus. E é o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer de você um vaso cheio do Espírito Santo. Talvez você nunca ouviu uma palavra dessa, nesse sentido. Talvez você ouviu esta palavra
somente para suprir as necessidades da carne. Mas o que Deus revela aqui, quando Ele fala de vasos, Ele está falando com as almas perdidas que estão neste mundo. Ele quer te usar. Ele quer que você anuncie o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você pregue a palavra de Deus, que você continue servindo ao Senhor, orando em todo o tempo, indo, fazendo reuniões de oração, ajuntamentos. É você buscando, é você clamando a Deus nas vigílias, é você insistindo, perseverando, visitando os enfermos, fazendo a obra de Deus, reuniões de orações. É o culto no lar, é não desistir, é fazer a obra de Deus que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Aqui diz que a viúva que teve que fazer, foi ela. Ele mandou que ela fechasse a porta sobre os filhos dela e ela deitasse o azeite em todos aqueles vasos. É você, Deus vai usar a sua vida para encher esses vasos, estas almas perdidas que estão por aí. Deus vai usar a sua vida para salvar estas almas. Não desista do teu ministério. Não desista no ministério que Deus confiou em tuas mãos. Faz a vontade de Deus. E as demais coisas será acrescentada na tua vida. Não desista. Sirva a Deus com alegria. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Busque a Deus. Busque a Deus enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto. E aqui diz aqui, continuando, no versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando nós temos Jesus Cristo em nossa vida, as demais coisas o Senhor Jesus prometeu que nos acrescentaria. A palavra de Deus também diz em Êxodo 23, 25, servi ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Sirva a Deus, que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Se aquela mulher teve as bênçãos que ela necessitava, o Senhor Jesus disse que nós valemos mais do que os pássaros dos céus, que nós temos mais valor do que os pássaros. Não se desespere se hoje você passa por dificuldades na tua vida. Saiba que quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, quando você serve a Deus, Ele cuida de ti como Ele cuida dos pássaros, que Ele diz que os pássaros, eles valem menos do que nós, seres humanos. Então você tendo o abençoador na sua vida, você vai ter todas as suas necessidades supridas. O mais importante na nossa vida não é o alimento, não é as riquezas deste mundo. O mais importante em nossa vida, meu amado e minha amada, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro. É Ele que vai nos saciar. É Ele que vai tirar as suas aflições, as tribulações que você passa em tua casa. Ele vai te libertar. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a água viva. Ele é a rocha que seguia o povo de Israel no deserto. Aquele deserto escaldante, num calor intenso durante o dia. E à noite um frio intenso também. Mas Jesus estava ali e alimentava o povo de Deus. Ele era a rocha que o seguia no deserto. 1 Coríntios 10. Ele é a rocha que seguia. Jorrava de tanta água. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele é o maná que alimentou o povo no deserto, onde não tinha plantações, onde não tinha feijão, onde não tinha alho, onde não tinha cebola, onde não tinha o pão plantado na terra e aguado e regado pela chuva que Deus colocou na terra. Mas tinha água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão que veio do céu, e aquele que come do pão eterno não terá fome outra vez. E Jesus seguia o povo no deserto. Quando você tem Jesus na sua vida, as demais coisas também você terá. Não se desespere se hoje você passa necessidade. Se a palavra hoje não falou que Deus vai suprir as suas necessidades, a palavra não falou que Deus vai te deixar rico nesta terra, porque esse não é o propósito de Deus.
mas Ele te diz que Ele é o teu pastor e que nada te faltará. Tenha Jesus na tua vida como um tudo. Ele é o pão vivo que veio dos céus. Ele é a água viva. Você que está ouvindo esta palavra, não se desespere, não desanimes. Se hoje as tormentas na tua vida te sufocam, saiba que Deus vai te dar o escape. Tenha Jesus como um tudo, como o seu Deus, como o nosso Deus na tua vida. Tenha o Senhor Jesus como o Senhor. E Ele vai suprir todos os desejos do teu coração conforme a vontade dEle. Deixe o pecado, deixe a ira, abandone o furor. Não te indignes, não se desespere por causa daquele que prospera em seu caminho. Saiba que Asaf também, no Salmo 73, também ficou desesperado da vida, porque ele viu que as pessoas más, tudo para eles era um bem, se enriqueciam, ganhavam dinheiro de graça, não tinham força, não tinham tristezas nem enfermidades. Mas um dia Asaf compreendeu tudo isso. Ele entrou na casa do Senhor, ele viu o fim de todos eles. Vale a pena, servo de Deus e serva de Deus. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena sofrer com Jesus. Vale a pena passar pelo vale nesta terra. Mas saiba de uma coisa, Deus não vai te desamparar. Deus não desamparou a Davi, meu ouvinte. Davi estava avançado em idade. Ele diz, fui moço e agora eu sou velho. Mas Deus não desamparou a Davi. Deus colocou uma mulher formosa e virgem para cuidar de Davi. Deus colocou tudo de bom na vida de Davi. Ele só não teve aquela virgem por mulher. Mas Deus mostrou que o fim é melhor do que o começo. Assim como Deus mudou a sorte de Jó também, que passou por tantas lutas, mas disse no final que Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó intercedia pelos seus amigos. Não se desespere, ouvinte. Não se desespere, servo e serva de Deus. Você que é crente em Jesus Cristo. Saiba de uma coisa. Deus vai enxugar as tuas lágrimas naquele dia. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como ao meio-dia. Aqui no versículo 7 diz, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus cuida de ti. Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus vai preparar o seu pão que você precisa. Certa vez Davi estava com fome, ele e os soldados, e entraram e comeram o pão na casa de Deus, um pão que não era lícito comer, mas eles comeram pão. Outra vez também comeram milho, pegaram as espigas de milho e comeram. Deus não desamparou o seu povo. Deus não desampara aqueles que seguem a Deus. Aqueles que servem a Cristo Jesus não serão confundidos e nem envergonhados. Jesus disse que Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como os lírios. Saiba, você é um tesouro para Deus. Você é um vaso de honra para Deus. Espera no Senhor, anima-te, fortifica-te, fortaleça na fé e Deus te concederá o desejo do seu coração conforme a vontade dEle. Deus te abençoe. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, Deus e Pai, este ouvinte, este servo, esta serva que ouviu a Tua palavra, meu Deus. Ó Deus, abençoa os seus lares, Senhor. Talvez esta pessoa está passando por uma situação difícil, meu Pai, de falta, de dificuldade, meu Deus, financeira. Talvez não tenha o que comer. Ó Deus, está desempregado, já não tem mais o seu salário. Ó Deus, é como um saquitel furado. Tudo que ganha, gasta, meu Pai. Tudo que ganha vai embora. Senhor, tem misericórdia desta pessoa. Perdoa os seus pecados. Sara, meu Pai, a sua terra. Abençoa, meu Pai, o trabalho das suas mãos. Repreenda, meu Pai, a fúria do inimigo sobre esta vida, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo o mal que o inimigo tem lançado sobre esta alma. E abençoa, meu Pai, o seu celeiro. E abençoa, meu Pai, a sua casa, o seu mantimento.
Abençoa o trabalho das suas mãos e liberta, Senhor, de toda a enfermidade, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ó Deus, envia o teu poder, em nome do Senhor Jesus, que todo mal venha sair desta casa, que toda enfermidade venha a ser extirpada deste corpo, em nome do Senhor Jesus, que esta depressão venha a sair deste corpo, que esta enfermidade na bexiga venha sair deste corpo agora, que todo mal venha sair de dentro deste corpo, que todo mal venha sair desta mente, toda essa depressão, esta ansiedade, síndrome do pânico, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal venha sair desta vida. Ó Deus, abençoa esta alma, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esta criança, meu Deus, que chora, abençoa este irmão já de idade avançada, ó Deus, este irmão idoso, esta irmã idosa. Senhor, fortaleça estas almas, como o Senhor fez na vida de Abraão e Sara, que já eram avançados em idade, mas não morreu os sonhos deles. Abençoa também estes jovens, meu Pai, que estão ouvindo a Tua palavra. Dai sabedoria a eles, meu Deus, e transforma estas vidas. Façam deles como Daniel, homens sábios e servos do Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem. Em o nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém, Jesus. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e grandioso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui de joelhos, meu Deus, na Tua presença, para Te dar graças, ó Deus, pela Tua misericórdia, para Te dar graças, Senhor, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui, meu Deus, de pé na Tua presença. Ó Deus, Te agradeço, Senhor, e Te agradecemos pela vida, pelo Senhor nos ter feito do pó da terra, pelo Senhor nos ter soprado o Teu fôlego de vida em nossos narizes. Ó Deus, as Tuas obras são tremendas, meu Pai. Grandes são os Teus feitos e as Tuas maravilhas, meu Pai, que Tu tens operado. Grande, meu Pai, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. Ó Deus, nós Te agradecemos por estar aqui vivos, meu Pai, nesta terra, contemplando as obras das Tuas mãos, olhando, meu Pai, para o sol que o Senhor fez, para alumiar durante o dia, meu Deus, para governar durante o dia e para nos dar o dia, para nos abençoar, nos fazer bem aos nossos olhos. E à noite, meu Pai, quando cai, ó Deus, quando vem a noite, nós não temos mais o sol, mas temos a lua, meu Pai, que enfeita o céu, as estrelas, meu Pai, que o Senhor criou para marcar as estações, os anos e os dias. Ó Deus, Tu és grande em Teus feitos, as obras das Tuas mãos são maravilhosas, nós não podemos compreendê-las. O Senhor sustenta a terra na palma das Tuas mãos, na palma da Tua mão, Senhor. Grande é a Tua fidelidade. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito e o Senhor Jesus morreu por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. As Suas obras, meu Pai, não têm fim, são imensuráveis, são maiores do que o oceano, são infinitas, meu Pai.
Ó, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo. Deus é grandioso nos seus feitos e nas suas obras. Bendito seja o Senhor para sempre. Ó Deus, ouve as nossas orações. Inclina os teus ouvidos à nossa súplica. Atende, Senhor, esta alma que está aflita, meu Deus, que necessita, meu Pai, de uma palavra, que necessita, meu Pai, de um abraço, de um carinho. Ó Deus, transforma esta vida que tem passado por lutas, meu Pai, por aflições. Senhor, abençoa esta alma que tem sofrido, meu Deus, que está passando necessidade, que não tem nem o que comer dentro da sua casa. Senhor, o Senhor sustenta o teu povo, como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Multiplica o alimento dentro desta casa também, meu Deus. Multiplica, meu Pai. Faz com que, Senhor, os seus celeiros sejam fartos, transbordem de tanto alimento. Ó Deus, abençoa esta alma, abençoa este ouvinte. Abençoa, meu Pai, com a tua misericórdia. Farta, Senhor, esta vida que está com fome e que sofre, meu Pai. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso médico. Senhor, cura esta vida que está enferma, que está torta, como aquela mulher encurvada há 18 anos. Não aguentavam mais tanto tempo viver encurvada naquela situação de humilhação. Mas o Senhor teve misericórdia daquela alma que estava no templo, que estava na tua casa, meu Pai, te servindo. E um dia o Senhor Jesus apareceu para ela e a curou daquela enfermidade e expulsou aquele espírito maligno que a aprisionava e que fazia aquela mulher olhar para baixo o tempo todo. E o Senhor levantou a cabeça daquela mulher e o Senhor libertou daquela enfermidade, porque grande é a tua misericórdia. Santo Deus, são tantas obras que o Senhor tem operado. Não dá para nós contarmos, meu Pai. Falaríamos anos e milhares de anos das obras que o Senhor tem operado. Ó Deus, opera também nesta vida que está enfermo e que está enferma há tanto tempo, como aquele outro, meu Pai, que vivia ali perto do tanque de Betesda há 38 anos, e um dia o Senhor Jesus apareceu no meio da multidão e ninguém ouviu, somente aquele homem que estava coxo no templo, ali do lado do tanque de Betesda, e o Senhor o curou daquela enfermidade. 38 anos de espera, e um dia o Senhor veio para ele. Ah, Senhor Deus, venha também sobre esta alma aflita, sobre esta alma que sofre, meu Pai, há tanto tempo. Deus, apareça nesta vida e lhe dê vitória. E liberta de todo este mal. Abençoa esta alma, Pai. Liberta das enfermidades. Abençoa o casamento, meu Deus, também. Como o Senhor foi naquele casamento que havia acabado o vinho, mas o Senhor deu ordem e encheu as talhas de água, e o Senhor transformou as águas em vinho. Ó Deus, transforma também este casamento que está falido, que está quebrado. Transforma, Pai, num casamento de júbilo e de alegria e de paz e contentamento. Abençoa também os seus filhos, meu Pai, como aquele filho da viúva de Naim, que estava morto. Estavam levando ele para um funeral, para enterrá-lo. Mas o Senhor tocou naquele esquife e deu vida àquele jovem. Ó Deus, tem misericórdia desses filhos que estão se perdendo nas drogas. Liberta, Senhor, das drogas. Liberta, meu Pai, das prisões, como o Senhor libertou do gadareno também. Ó Deus, sacia estas viúvas, meu Pai, que não têm maridos, que não tem, meu Pai, não tem nada de prazer, de alegria nesta vida. E o Senhor apareceu na vida daquela viúva também de Serepta, e o Senhor abençoou a sua casa, e o Senhor prosperou de tal maneira que o Senhor fez, meu Pai, transbordar de bênçãos e de azeite. E o Senhor disse para aquela viúva: pagai toda a sua dívida e vivei do resto. Abençoa cada um, meu Pai. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o guarda de Israel, que não dorme e não tosqueneja. Senhor, envia a paz. Cura da depressão, como o Senhor curou a depressão de Elias. Cura, Senhor, da epilepsia. Cura, Senhor, da ansiedade. Cura esse ouvinte, meu Deus, de toda a enfermidade, da lepra, da diabetes, meu Deus, da pressão alta. São tantas as enfermidades. Senhor, abençoa, como o Senhor diz para o evangelista João, que seja próspera a tua alma, bem como tu és próspero. Que haja saúde. Senhor, dê saúde para esta vida. Que haja saúde neste lar. Que haja paz, meu Deus. Envia a tua paz dentro desta casa e dentro deste muro, desde agora e para sempre. Abençoa todos, meu Deus, que estão ouvindo esta oração. Abençoa todos desta casa e prospera, meu Deus. E salva, ó Senhor, pela tua misericórdia.
porque o Senhor é o nosso Salvador. Salva esta alma, Senhor, este ouvinte que está ouvindo esta oração. Abre os seus olhos, meu Deus, para que compreenda a tua palavra, para que seja salvo. Envia, meu Pai, o arrependimento nos seus corações e salva, ó Deus, pelo amor do teu santo e bendito nome. Abençoa também esse que já está avançado em idade, mas o Senhor diz que na velhice ainda darão frutos e serão cheios de seivas e de vigor. Abençoa também, meu Pai, o Salmo 128. Abençoa esta família, que a sua esposa seja como a videira frutífera aos lados da sua casa e os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Abençoa o trabalho das suas mãos e haja paz, meu Pai, dentro desses muros, dentro desta casa e os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Abençoa também, meu Pai, as jovens que ainda não estão namorando ou que vão iniciar um namoro. Abençoa também o futuro casamento. Ó Deus, que não haja, Senhor, fornicação, mas que haja, meu Pai, um namoro dentro da tua palavra, conforme a tua vontade. Que haja vida, Senhor, sexual dentro do casamento, conforme a tua vontade. Abençoa os jovens, meu Pai, e dá força para eles, para poder se guardar, para poder se privar de todo o mal, para poder, meu Pai, andar conforme a tua verdade, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa abençoar todos esses casais e esses futuros casais, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja na face da terra, Senhor. Abençoa a tua obra, meu Pai, que o Senhor tem enviado, que o Senhor tem colocado, meu Pai, aqui neste mundo para pregar a tua palavra, para pregar o Evangelho. Abençoa, meu Pai, os ministérios que levam a tua palavra em verdade, que levam com seriedade o Evangelho do Senhor Jesus. Abençoa cada um, meu Deus, que trabalha na tua obra. Abençoa, ó Deus, quando Elias achou que estava sozinho, o Senhor diz, guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Abençoa estes valentes, esses gideões, varões valorosos. Abençoe e seja com cada um, meu Pai. Dá força, Senhor. Dá força, meu Pai. Como o Senhor levantava os braços de Moisés, o Senhor colocou 2 pessoas ali, servos dele, para levantar os braços de Moisés. E quando os seus braços eram levantados, o povo de Israel vencia a guerra. Quando os braços de Moisés eram abaixados, os inimigos prevaleciam. Abençoa, meu Pai, todos que estão ouvindo esta oração, e dê força, e renova suas forças como a águia, para que corram e não se cansam, para que caminhem e não se fatigam. Ó Deus, abençoa cada um que está ouvindo esta oração, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que és bendito e eterno. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus, Cláudio Martins. Se Deus falou com você através desta palavra, entre em contato pelo e-mail evangelistaclaudiomartins@outlook.com, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, entre em contato por este e-mail, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna.